Vamos à nossa prece de início, Leozinho. Por favor, você a faz para a gente. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer ao Mestre Jesus, não só a possibilidade de aqui nos encontrarmos e nos reencontrarmos, mas acima de tudo, darmos continuidade ao trabalho de reflexão através das páginas do Teu Evangelho, Senhor. Que possas nos envolver na mais plena paz, como também todos os lares aqui representados sejam permeados por essa paz. Trazemos hoje não só uma noite de reflexão, mas acima de tudo, uma noite de experiências, em que nós, que já em tantas encarnações experimentamos a posição de filhos, a posição de pais, temos hoje e ainda continuamos tendo em Teu Evangelho as orientações necessárias a esse mandamento que nos acompanha já há tanto tempo. Rogamos humildemente que derrame sobre nós Tuas vibrações e orientações a nós necessárias. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Leozinho, como reflexões iniciais sobre a nossa temática de honrar pai e mãe, o que você nos traz na abertura dos trabalhos da noite de hoje? Por favor. Pronto. Uma das coisas que nós refletimos é que de todos os 10 mandamentos apresentados, né, pelo Antigo Testamento, desde o momento lá, inicialmente em Êxodo e depois retomado em Deuteronômio, nós temos uma perspectiva de que, em resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas e os outros 9 com o intuito de respeitar o próximo. Porém, há uma perspectiva vinculada a esse mandamento quando Moisés nos apresenta a perspectiva de que honrai vosso pai e vossa mãe para que, né, nós mereçamos a terra que Yahvé nos dará. O interessante, William, é como a palavra honrar, ela viaja ao longo do tempo. Nós vamos ver em outras perspectivas, ainda no Antigo Testamento, quando Yahvé diz, ouve, ó Israel. O ouvir estava muito na vinculação de, não era apenas escutar, olha, William, me escuta o que eu vou dizer. O ouve, ó Israel, estava no intuito de obedecei, Israel, segui as minhas orientações, honrai o que eu digo. Então, quando diz, olha, escuta os conselhos de seu pai, escuta os conselhos de sua mãe, a ideia estava também o honrar estava vinculado a essa perspectiva de aceitar as orientações e colocar enquanto prática, enquanto fim. E esse primeiro momento do Antigo Testamento está nessa perspectiva de nós aprendermos a ouvir aqueles que estariam vinculados à figura de pai. Quando a gente viaja para o Novo Testamento, ainda com Jesus, nós temos novamente, e esse é o único mandamento em que Jesus traz na íntegra. Os outros, ele diz, ouvi o que foi dito aos antigos. E aí dizia, eu, porém, vos digo, e dava uma nova perspectiva. Então, ele traz novamente o honrai vossa pai e vossa mãe, porém, ele avança no intuito de que o honrai agora não está mais no escuta teu pai e tua mãe, obedece o teu pai e tua mãe, mas entender agora o pai e mãe como um compromisso de ação do também aquele chamado filho. Quando já no pé da cruz, por exemplo, ele dedica a João os cuidados, né, de cuidar de Maria e dedica a Maria os cuidados de agora ter em João seu filho. Então, essa noção de paternidade, de maternidade, entra em uma outra perspectiva agora de ação, em que ele convida João a honrar Maria, como ele convida a Maria a honrar João, na perspectiva de que muita gente questiona aquela ideia de quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meus irmãos, senão aqueles que obedecem e aceitam as vontades de meu pai que está nos céus. Então nós temos agora o honrai, vosso pai e vossa mãe, na perspectiva de que eu continuo obedecendo, porém agora eu aprendo a respeitar, a cuidar. Eu vou agora fugir até da perspectiva do sangue, porque Maria não era mãe consanguínea de João, João não era consanguínea de Maria. E aí vou dar um pulo e vamos para o Consolador Prometido. Kardec vem no capítulo e pega novamente na íntegra o mesmo mandamento, sem mudar uma vírgula,
honrai vosso pai e vossa mãe. E qual é o primeiro ponto em que Kardec vai trabalhar no capítulo que nós vamos trabalhar hoje? Piedade filial. Então ele vem agora dizendo, olha, lá atrás nós enquanto filhos fomos convidados a escutar pai e mãe, honrar as suas orientações. Nós temos em Jesus o honrar no sentido de continuar obedecendo, porém agora no ato de aceitar o compromisso de cuidar desse, agora nós temos a perspectiva de que o honrar está muito além, porque ele agora coloca na perspectiva reencarnatória desse compromisso daquele que nesse momento convidou dois espíritos, porque aí nós vamos saber ao longo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e obras subsequentes, que na verdade os nossos pais são escolhas nossas, não são eles que nos escolhem enquanto filhos, nós pedimos autorização. A obra de André Luiz, o famoso caso de Segismundo, deixa muito claramente isso. Nós rogamos humildemente de que aqueles espíritos nos aceitem enquanto filhos, e nós temos agora a vinculação de que pai e mãe e filhos estão num compromisso reencarnatório, até mesmo de constelação familiar, em que isso entra, inclusive, lá na parte vinculada às instruções dos espíritos. Santo Agostinho vai dar uma das maiores mensagens, talvez, se não a maior mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo psicografada, que é sobre a ingratidão dos filhos e os laços familiares, os laços de família. Então nós vemos que o compromisso agora do honrar em pai e mãe é fugir da perspectiva reencarnatória de transformar aquele compromisso em ingratidão. Quando eu sou cuidado pelo meu pai e minha mãe durante a infância, adolescência, e chego na idade adulta e começo a me separar desse compromisso, ao ponto de que na velhice, esses aqui só são meu pai e minha mãe se eles me derem alguma coisa, se eles vincularem a mim alguma utilidade, ao ponto de que o Mário Sérgio Cortella, ele gosta muito de ressaltar que nós temos uma prática muito estranha de que nós consideramos o idoso como um estorvo e não um patrimônio. Então, a ingratidão familiar está exatamente na perspectiva de não compreender ou de não aceitar de que esse espírito que me aceitou como pai e como mãe receba agora, em vez de um agradecimento meu, a ingratidão. Então, nós temos uma nova perspectiva agora desse mandamento, que é o honrar, está na perspectiva de fugir da ingratidão. Então, o ponto inicial é esse aí, Wilma, para a gente... E o pessoal que nos acompanha aqui, existe, retomando um dos pontos que o Léo nos traz, que está na estrutura dos mandamentos da lei de Deus, Deus, sendo Deus, quando nos apresenta o decálogo, lá em Êxodo 20, Deus, do alto da sua magnificência enquanto excelso e soberano, Deus apresenta os mandamentos pelos mandamentos. Diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem nenhuma a fim de adorá-la, não tomarás o meu nome em vão, lembra de te santificar o dia do Senhor, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Todos os mandamentos, Deus, do alto da sua constituição enquanto Deus, ele apresenta o mandamento pelo mandamento, mas como o Léo muito bem nos vinculou, Deus associa uma promessa. O único mandamento, como o Léo nos mencionou ainda há pouco, que tem uma promessa acoplada por Deus, é honrar pai e mãe. Isso é muito curioso, porque Deus, do alto da sua condição excelsa, precisaria vincular uma promessa em um único mandamento entre os 10. Isso é bem curioso, porque os nossos irmãos judeus dizem que a nossa realização profissional, a nossa relação com o dinheiro e a nossa ambiência nas relações de trabalho depende muitíssimo do quão bom filho nós somos. Quanto piores filhos, pior é a realização profissional e pior é o equilíbrio relacional do sujeito nos meios em que ele integra. Isso é bem curioso para os judeus, porque eles vinculam que esse mau filho
por não gozar de uma promessa junto ao pai, por não ter honrado pai e mãe, lhe falta essa estrutura de harmonização vibracional em relação ao equilíbrio. E isso é muito curioso, porque eles associam a lacuna da insuficiência de equilíbrio à não realização pessoal, ao não usufruto da promessa que não foi recebida pela falta de honrar pai e mãe. É muito curioso isso. E aí eles vinculam que muitas pessoas, muitos irmãos como nós, temos uma profunda dificuldade com pertencimento, com equilíbrio, com origem. São pessoas que facilmente abandonam relações conjugais. São pessoas que levianamente, responsavelmente, abandonam uma relação conjugal, de namoro, de trabalho, de relação afetiva com colegas de trabalho, por muito pouca coisa. E essa lacuna que faz com que as pessoas sejam inconstantes, volúveis emocionalmente, são lacunas que, se a gente for buscar ao fundo, tem sempre uma relação pouco trabalhada com os pais, tem sempre um débito em relação ao equilíbrio não vivido da relação com os pais. E o Bert Hellinger, como você falou em constelação familiar, vincula muito essa questão, que nós somos o fruto do quão reconhecedores, gratos somos pelo equilíbrio, pertencimento, origem, com todo o nosso passado. Eu tenho um grande amigo, Leozinho, que ele teve uma relação muito, muito complexa com o pai, muitíssimo complexa com o pai, das piores. E antes dele ter essa relação que avassalou a sua estrutura emocional interna com o pai foi um péssimo esposo, foi um péssimo chefe de família, foi agressivíssimo com a mãe dele. Ele disse que tudo que ele é de homem, ou que ele tenta ser de homem hoje, ele tenta em função do contra-exemplo que o pai dele é para ele. Então ele olha o contra-exemplo do pai e tenta dar conta de uma outra condição de existir junto àqueles que lhe são caros, na direção oposta daquilo que o pai dele foi para ele. Mas depois de tudo isso, o pai dele abandonou a família. E aí acabou sendo menos pior, porque aquela ausência do pai, por mais que tenha deixado uma profunda lacuna, não tinha mais o tirano dentro daquela relação familiar. Ele disse que ele passou muito tempo para aceitar pensar em ser pai, com seríssimos problemas de ordem emocional com as companheiras, namoradas, em casamentos. E aí ele disse que muito tempo depois, ele veio a entender, numa terapia que ele fez, que o perdão ao pai, sobretudo, serviu a ele. E aí ele conversando isso comigo, aí eu mencionei, isso é muito o que o Espiritismo faz. Ele não é espírita, isso é muito o que o Espiritismo faz, porque o perdão que nós necessitamos em relação aos nossos pais, nos cura. Porque digamos que eu tenha feito algo muito sério para o Léo, algo muito avassalador, que tenha decepcionado profundamente o Leonardo. O perdão que eu recebo do Léo me dessobrecarrega um pouco, para que eu continue a minha jornada evolutiva menos onerado, um pouco mais leve. Mas a minha consciência não está redignificada pelo perdão que eu recebi do Léo. Ao fim e ao cabo, o perdão que eu recebi do Léo curou o Léo, serviu ao Léo. O perdão serve muito mais àquele que consegue dar, que consegue emiti-lo, que consegue emaná-lo na direção do outro. Porque aquele perdão não redignifica a consciência do outro. Há o arrependimento, há a expiação, há a reparação e há o fato da mudança de comportamento. A minha consciência do mal que eu causei ao Léo só está redignificada quando eu cumpro esse circuito da justiça divina. Arrependimento, expiação, reparação e mudança de comportamento. Então, esse perdão foi a instauração inicial que nós precisamos da direção dos nossos pais. Porque esse perdão é um elemento de reconciliação
de alma, de espírito, para que a gente continue o trajeto da jornada de evolução que nós necessitamos. O perdão que nós acreditamos dever aos pais, necessitar dar aos pais, é algo que serve antes e cura antes a nós mesmos. E aí, concluindo, para passar para o Léo, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de o perdão que nós podemos dar. Porque, às vezes, nós entendemos que devemos dar um perdão, necessitamos dar um perdão que a gente não consegue ainda para os nossos pais, em função da criança ferida que ainda habita dentro de nós. Muitas crianças feridas estão com uma lista embaixo do braço. Ah, minha mãe fez isso para fulano, mas não fez isso para mim. A minha mãe representou isso que ela deveria não ter representado para mim. E a gente está cheio de listas do que teve e do que não teve em relação aos pais. Essas crianças feridas, elas embaçam, cegam, continuam infantilizadas espiritualmente. Porque, de algum modo, é uma arrogância da nossa parte achar que nós podemos perdoar os nossos pais. O perdão, ele pode ser dado, ele deve ser dado. O perdão, ele está no cerne da síntese de como Jesus entendia a caridade. E os Espíritos falam em piedade filial, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisamos desenvolver com os pais muito mais rigorosamente, muito mais profundamente do que com todos os outros, a necessária benevolência, indulgência e perdão. Os benfeitores espirituais nos dizem que nós podemos emanar um perdão na direção daquilo que a gente acha, entende que os nossos pais nos devam, não porque eles nos devem. Porque, de algum modo, esse perdão vai aplacando, superando, dirimindo a profunda arrogância que nós temos de acreditar que nós podemos perdoar os nossos pais. Não há nada que os nossos pais nos devam que não tenha 100 outras coisas ao redor de um profundo sacrifício existencial que os nossos pais nos devotaram. Porque nós nos nutrimos, nos alimentamos, nos constituímos, nos formamos em função do que foi os nossos pais, do que é os nossos pais para cada um de nós. A nossa encarnação nós devemos aos nossos pais. Quantas vezes, e aí concluindo, Léo, essa primeira incursão aqui no que tu disseste para a gente, quantas vezes nós nos engasgamos com saliva e os nossos pais, naquele sono profundo de quem ama, altamente leve em relação à vigilância, foram lá, nos cataram, nos levantaram e nos salvaram a encarnação. A nossa encarnação nós devemos a um profundo sacrifício existencial que os nossos pais fizeram na direção das nossas existências, das nossas formações. Nós nos formamos a partir desse sacrifício existencial dos nossos pais. Há uma única palavra em relação a eles, gratidão, que nós vamos articular aqui. Há uma única palavra. A nossa necessidade de perdão aos nossos pais não é maior do que o nosso profundo dever de gratidão na direção dos nossos pais. Pode concluir. Nós precisamos muitíssimo entender que honrar pai e mãe não é ter uma boa relação com pai e mãe. Ter boa relação é uma pontinha do iceberg do que é honrar. Honrar é carrear a semente. Honrar o pai e a mãe é cuidar melhor de nós mesmos. Honrar o pai e a mãe é a gente conseguir nos livrar dos atavismos, ser uma melhor versão deles em função do tomar a capacidade de amar dele. É respeitar, é acolher, é ter atenção, é cuidar deles e de nós mesmos, é ser melhor enquanto pessoas, como produto do reconhecimento do que nós devemos a eles. E ter um profundo reconhecimento e gratidão do que eles importaram em relação a nós sermos hoje o que somos. Honrar é ter
muito mais do que uma boa relação. Nós podemos ter uma boa relação de 30 anos, 40 anos e não honrar. E jamais arranhar a direção do que seja honrar. Honrar pai e mãe se resume à fidelidade, à piedade filial, à gratidão e profundo reconhecimento do que eles importam na nossa vida e sermos a melhor versão de nós mesmos em honra ao que eles representaram na nossa base de formação. Por aí se delineia o honrar pai e mãe, segundo os benfeitores espirituais. Interessante é que essa noção de paternidade, ela está muito vinculada a esse aprendizado histórico. Porque se a gente for lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver a noção clânica de ser pai e mãe. Quando a gente chega em Jesus, nós já temos uma concepção inicialmente de fugir dos laços apenas consanguíneos e aumentar essa compreensão da paternidade, da maternidade e também da questão filial. Quando nós chegamos no Espiritismo, nós temos agora essa noção que nós estamos discutindo agora da constelação familiar. Um dos pontos que tu colocou, que entra aqui, que eu queria chamar a atenção, é sobre um aspecto que existe a paternidade prova, né, aquela em que espíritos, por exemplo, eu preciso ter como meu pai o Yama, nessa existência eu vou lá e convido ele, de uma certa forma, ele aceita essa paternidade, e aí dentro dos aspectos que o Yama colocou, agora nós temos as nossas relações altos e baixos. Mas um ponto importante que a gente vai ver, principalmente no capítulo 14, discutido, é a noção da maternidade e da paternidade expiatória. Por exemplo, porque alguém poderia lembrar a história da mãe de André Luiz, quando explica para ele que ela vai reencarnar, ela programou junto à espiritualidade superior uma reencarnação em que ela vai receber o pai de André Luiz como seu cônjuge e vai receber as suas duas amantes como filhas, ou seja, teoricamente a gente pode dizer, aquelas filhas não pediram ela como pai, não pediram ela como mãe, não pediram ao pai de André Luiz para ser seus pais. Mas ela faz uma reencarnação em que ela montará essa família expiatória para ajudar o pai e as duas criaturas vinculadas a ele. Então, nós temos que entender que esse tipo de maternidade, esse tipo de paternidade, há uma perspectiva de que haja uma crise filial, porque serão dois espíritos vinculados com o pai, entendo na mãe sua rival, entendo na mãe aquela que na existência anterior disputavam o amor daquele homem com, né, a figura a qual está recebendo agora enquanto mãe. Quando a gente olha isso, Kardec trabalha essa noção para a gente e diz assim, olha, quando você faz o seu papel como filho, ou melhor, quando você está lá sendo filho, mas você recebe também a ingratidão dos pais, em que os pais te abandonam, os pais fazem o que a gente discute muito hoje como o abandono parental, em que nós temos hoje no Brasil um dos problemas sociais mais sérios, em que é um dos países que mais há processo de aborto parental, em que pais, né, masculinos, vou usar essa expressão, abortam filhos antes mesmo de nascerem, dizem, não quero ter nada a ver com esse filho, se você quiser criar, crie sozinha, se quiser meu apoio, nós abortamos. E a mãe muitas vezes assume essa maternidade sozinha e a figura do pai nem consta muitas vezes no registro de nascimento ou quando vai constar via disputas judiciais. Então nós temos hoje ainda enfrentando dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, extremamente machista, a ideia de que a maternidade, como os romanos diziam, a maternidade é um fato, a paternidade é uma suposição. Então a paternidade ainda hoje, ela é tratada como uma suposição. Eu decido se quero aceitar ou não ser pai daquela criança. E aí a gente vê hoje, como você lembrou muito bem, as grandes dificuldades que tem de ter o processo reencarnatório vinculado a um espírito que convidou um pai que, em primeira instância, aceitou esse convite, mas abandonou. Eu queria só chamar a atenção para uma parte que, quando você ressaltou no final, Santo Agostinho começa a sua mensagem dizendo assim, a ingratidão
é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter mais odioso. E aí, ao longo de toda a mensagem, ele vai dizer: olha, filho, teu pai pode ser... Vamos entender pai no geral, tá, William? Teu pai pode ter sido o cão chupando manga de mim. Você não tem o direito de odiá-lo. Você não tem o direito de revoltar-se contra ele. Você tem o dever, a obrigação, e aí desses pontos que você ressaltou muito bem, do processo reencarnatório, principalmente do perdão. É um compromisso filial de que, por mais terrível que tenha sido essa ligação, nós, enquanto espíritos que estamos na posição de filhos, temos que vincular a piedade filial ao rompimento direto, porque ele vai dizer: dos filhos para com os pais é o caráter mais odioso que existe. É em particular desse ponto de vista que principalmente nós temos o Espiritismo projetando luz sobre os grandes problemas que habitam o coração humano. E um dos maiores é a ingratidão filial. Por que, Yama? Os pais, por si só, já são compromissados por terem falhado em outros momentos. Mas essa encarnação é a oportunidade para mim, enquanto espírito. Então, por mais que eles falhassem, eu, enquanto aquele que foi trazido para uma encarnação, nessa oportunidade, jamais terei o direito de virar as costas. Leozinho, Já, diga-me. Leozinho, se nós fôssemos mais capazes de amar do que os nossos pais, nós teríamos vindo antes deles para nós sermos pais deles. Nós não viemos antes dos nossos pais porque eles se encontravam na ocasião, e muito provavelmente ainda se encontram, com infinitamente mais capacidade de amar que nós, com um coração mais vinculado a profundos sacrifícios existenciais, com uma capacidade de vigilância, com uma capacidade de se colocar no lugar do outro, com uma disponibilidade de abrir mão de projetos e sonhos e conviver com feridas, profundas feridas emocionais. Os nossos pais tinham, na ocasião do nosso recebimento encarnatório, muito mais condições de amar do que nós. E em função das suas melhores estruturas de sacrifício e ato de profundo amor, eles nos receberam. E de maturidade em relação à consciência e de relação com a responsabilidade. Se nós fôssemos em alguma medida melhor que os nossos pais, nós teríamos vindo antes deles para recebê-los. Mas não foi assim que aconteceu. Eles, do alto das suas condições de amar, nos acolheram nos braços para nutrir, formar, dedicar uma vida e engolir feridas emocionais existenciais com as quais eles possivelmente convivem até hoje, se não superadas ainda. Então, nada, absolutamente nada que nós façamos consegue devolver aos nossos pais, em alguma medida, aquilo que eles fizeram por nós. Absolutamente nada. E nós temos que ter um cuidado imenso com isso que o Léo está dizendo, todas as vezes que irromper nos nossos corações alguma decepção, algum ranço, alguma crítica, nós devemos ver uma luzinha verde que se acende sobre as nossas cabeças. Todas as vezes que nós criticarmos os nossos pais, nós estamos agindo por uma ingratidão que nos brutaliza, que nos embrutece. Porque uma das primeiras qualidades de um espírito que evolui, amadurece espiritualmente, consciencialmente, no plano de conhecimento também, é ter gratidão. E quanto mais rude e embrutecido é um espírito, mais ingrato ele é. Mais renitente, mais batedor, perturbador, cobrador. Uma criança ferida com uma lista de questões, o que ganhou, o que não ganhou, o que teve, o que não teve, mas... O primeiro traço de uma pessoa nesse nível que você está colocando é o egoísmo exacerbado, em que ela se torna uma pessoa difícil.
nada agrada a ela. Você pode dar uma cama coberta de ouro para ela não presta. Você pode dar a melhor comida, ela não presta. Você pode dar o melhor carinho, não presta. Então a Elezinho, primeira coisa que vai falar é o egoísmo. e essas pessoas ingratas e que têm um vínculo profundo dessa ingratidão com a relação de não reconhecimento junto aos pais, porque o ingrato, ele pode ser ingrato com o chefe de trabalho, com o colega, com o vizinho, com ele mesmo, com Deus, com a espiritualidade, mas o ponto de cerne da sua ingratidão está na relação com seus pais, porque ele não se reconciliou, porque ele não aprendeu a amar, porque ele não entendeu os pais. Nenhuma dimensão da relação humana concentra o núcleo mais fundante da ingratidão do que a relação com os pais. Se nós queremos superar profundas ingratidões, esquemas de ingratidões que nos agonizam a alma, nos reconciliemos com os nossos pais. Nos reconciliemos com a vida que eles puderam, na altura das suas possibilidades, nos conceder. Porque quanto mais o espírito evolui, mais grato, mais gratidão ele tem. E a gratidão, ela é uma vibração de harmonização. O ser grato, ele tem uma vibração de harmonização. Ele entende, não, mas o outro tinha o seu tempo, tinha as suas condições, tinha a sua percepção, mas o outro tinha as suas relações, enfim, as suas feridas não curadas, entendeu? E aí eu preciso reconhecer aquilo que foi bom, aquilo que me alimentou, me sustentou, me possibilitou chegar até aqui. Veja, olha só, a Dani, ela apresenta aqui pra gente essa questão da maternidade tóxica, da paternidade tóxica. Essa é uma questão que tem criado muitas frentes clínicas, que daria uma reflexão inteira, mas que a gente vai precisar só tocar muito rapidamente, infelizmente, porque é uma outra pauta de discussão na totalidade. Dani, por exemplo, há pessoas que elas dizem assim pra gente, olha, a minha mãe, ela tem 5 ou 6 virtudes. Anota aí, toma aqui uma caneta e um papel, anota aí. 5 ou 6 virtudes, eu sei de cor. Se ela tiver muita, ela tem no máximo 7 virtudes. E o meu pai também. Agora, de defeitos, tem 220. Anota aí, eu vou te ditar os 220 defeitos que tem o meu pai e a minha mãe. Aí a espiritualidade, os benfeitores espirituais entram no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que são 70 vezes 7. São 70 vezes 7, meu irmão, minha irmã. Para cada, Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, quantas vezes eu hei de perdoar o meu próximo que errou, que pecou, que afrontou, me agrediu, que me desfavoreceu e me causou um dano por isso? Quantas vezes eu hei de perdoar o meu próximo? 7 vezes? Aí Jesus olha para ele e diz assim, 70, eu não te digo 7 vezes, Pedro, mas são 70 vezes 7. Então fica aqui a pergunta dos benfeitores espirituais. Aonde é que está o brilho do nosso olhar? Porque o brilho do nosso olhar pode estar na paternidade tóxica que a gente recebeu, na paternidade tóxica, na maternidade tóxica, da ausência, do distanciamento, da falta de preparo, da pouca capacidade de amar. O brilho do meu olhar pode estar lá, mas o brilho do meu olhar pode estar também naquilo que veio dessa pessoa e que me ajudou a chegar até onde eu estou. Jesus disse assim, os vossos olhos são a lâmpada do vosso espírito. Se os vossos olhos lhe levam a pecar, tirai-os fora, porque é melhor que para vocês chegarem à luz sem os olhos do que ganhar as trevas com os olhos. Então, aonde está o brilho do nosso olhar? A gente pode olhar. Claro que essas paternidades tóxicas, elas estão existindo e elas não podem ser romantizadas, elas têm que ser denunciadas, enfrentadas, discutidas, elas precisam ser questionadas, apontadas. A questão 19
20 e 21 do capítulo 10, Sede misericordiosos, 19, 20 e 21, traz uma questão como repreender o próximo. Então, essa repreensão, ela é, em relação ao mal, ela é devida. Está nos itens 19, 20 e 21 do capítulo 10, Sede misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o que é que nós vamos fazer das maternidades e paternidades tóxicas que nós trazemos na alma hoje? Nós vamos manter nelas o brilho do nosso olhar ou nós vamos fazer delas aquilo que nós precisamos em função das nossas necessidades e da profunda exortação do Cristo de perdoar 70 vezes 7. O nosso padrão vibratório espiritual repousa onde se encontra o brilho do nosso olhar. A questão 891 do Livro dos Espíritos, de uma certa forma, trabalha isso. Irmão, quando Kardec pergunta aos espíritos, estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? Os espíritos respondem, às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis de natureza, porém, não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Muitas vezes, a qualidade dos espíritos que nós convivemos foi um convite nosso. Não estou dizendo aqui que isso justifica a ideia de que está permitindo espancar, maltratar, matar. Mas muitas vezes as vinculações espirituais que nós trazemos estão diretamente compromissadas com aqueles espíritos que, infelizmente, em determinados momentos também sofreram o nosso guante em imposições de pai e mães no sentido maus. Então, hoje, receber, né, um pai e uma mãe má está muitas vezes na vinculação de estar recebendo aquele filho que recebeu de nós o maltrato, a violência e a falta de compaixão. Não estou dizendo que isso aqui é um ciclo vicioso, mas os espíritos deixam muito claros. Caberá a mim, agora, enquanto filho, saber exatamente se sobrepor a essa situação em que meus pais se encontram. Então, por exemplo, é como se dissesse, olha, nós entramos na reencarnação, como o Yama lembrou, a ideia de que os pais sejam superiores aos filhos. Mas há uma possibilidade de que o filho se torne superior ao pai, nessa mesma encarnação. A gente ouve muito dos mais antigos de que filho não ensina nada a pai. Isso é uma perspectiva muito egoísta do sentido reencarnatório, porque sim, um espírito pode se tornar superior a seus pais. E cabe a ele agora recebê-los, orientá-los. Não estou dizendo agora, serei o pai de vocês, serei a mãe de vocês e agora vocês irão me obedecer. Mas a perspectiva de que agora é um espírito que olhará para duas crianças espirituais que precisará de toda a orientação, que precisará de toda a compaixão. Por isso, Dani, a importância, mais do que nunca, de nós darmos a esse espírito, desde sua infância, uma orientação religiosa. Porque não dá para eu chegar com o Leonardo, com 48 anos de idade, e falar em perdão, e ele aceitei, pronto, caiu do céu, perdão na minha cabeça, agora eu aceito. Do que trabalhar essa noção de um aprendizado enquanto linha evolutiva de uma existência, desde a infância, as primeiras noções de perdão, as vinculações, a prática, a compreensão, até a internalização. Então, quando eu chego na idade adulta, eu já sou capaz de compreender muito dos aspectos negativos que o Yama lembrou dessa maternidade, dessa paternidade tóxica, que agora eu estou numa outra perspectiva de visão e eu consigo filtrar. Então, a primeira coisa, quando nós aprendemos a filtrar, é que a violência deixa de nos atingir, de que a ingratidão deixa de nos atingir, porque nós vemos agora crianças espirituais que precisam de nosso apoio para o seu erguimento. O qual será, digamos assim,
a importância de que esse espírito, voltando à pátria maior, compreenda de que os pais falharam, mas ele soube salvar os pais. Ele soube resgatar esses pais. Isso não dá para saber com tanta facilidade, Dani, se nós estivermos lá embaixo. É preciso melhorar, como lembrou Neidinha, as leis da sociedade para a proteção da infância, da juventude, a compreensão dessas leis na prática, mas que isso não fique apenas na ideia de que, olha, tá aqui a sanção te esperando, Yama, caso tu seja um mau pai. É preciso que essas orientações de cunho religioso, elas compreendam a todos desde tenras idades. Porque quanto mais nós educarmos um espírito, quanto mais nós evangelizarmos um espírito, lembrou bem o Yama, nós não teremos maus pais, maus filhos, maus irmãos, maus primos, maus tios, porque o coração estará pleno do Senhor, o coração estará pleno do seu evangelho, o coração, as luzes que sairão da visão, né, dos olhos internos desse espírito, já serão iluminadas por páginas que hoje direcionam sua vida, que hoje, né, fazem com que esse espírito caminhe nas veredas do Senhor. O que nós temos hoje, nessa perspectiva quase desorganizada da sociedade, sobre pais matando filhos, sobre crianças sendo estupradas, maltratadas, abandonadas, está exatamente em que a sociedade não soube, e ainda hoje nós temos uma dificuldade de compreender no aspecto social, econômico, político e cultural o que significa ser pai e mãe. Mas também há uma perspectiva religiosa, espiritual e muito interna dessa vinculação. Não dá para tentar ensinar só um lado e esquecer o outro. Não dá para eu dizer, olha, Ana, socialmente você tem que ser assim, culturalmente você tem que ser assim, politicamente você tem que ser assim, economicamente você tem que ser assim, sem você ser essa compreensão também no aspecto religioso, no nosso caso espírita, reencarnatório, né, numa compreensão. Porque uma coisa que a gente tem que entender, gente, o espiritismo tem um compromisso de ele não vai ensinar a mim, o Yama, algo que só servirá para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos. Tudo que o espiritismo traz enquanto ensinamento, desde as obras básicas, as obras subsidiárias, é de vida eterna. O que eu aprender agora, enquanto pai, mãe, filho, irmão, sobrinho, avô, avó, vai servir para sempre. Esse aprendizado não pode ser só para esse século, não, Yama. Esse aprendizado tem que ser para sempre. E outro detalhe, o que eu aprender aqui serve para o outro lado do universo. As leis de Deus são universais. Elas não só servem para a Terra. Então, aprender a ser pai aqui, a ser mãe aqui, a ser filho aqui, servirá para sempre e para todo o universo. Então, nós não podemos ter uma perspectiva apenas dos próximos 2 anos, 5 anos, 10 anos. Nós temos que ter uma compreensão clara do para sempre, da eternidade. Diga aí, meu irmão. Léo, você me fez lembrar de uma analogia, um conto hindu, uma analogia não, um conto hindu, que o discípulo ia com quatro discípulos, ia com o mestre de uma cidade para outra, de um mosteiro para o outro, e aí eles encontraram um cachorro morto há dias, estava em estado de decomposição o animal. E aí o mestre vinha lá atrás dos 4. Aí o primeiro passou, olhou o cachorro e disse: nossa, mas já não tem mais carne para decompor. Aí o segundo disse: coitado, tadinho, que dó. Aí o terceiro passou e disse: nossa, que fedor horrível. Aí o quarto passou e disse: já não tem mais um pedaço. Aí o mestre passou atrás e disse, olhou para o cão e disse assim: nossa, que belos dentes. Essa é uma questão muito interessante, porque aonde é que está o brilho do nosso olhar? Nós costumamos ter um padrão vibratório, nós costumamos vibrar numa frequência,
na mesma natureza de onde encontra-se o brilho do nosso olhar. Então, o que é que nos faz olhar para algo e sempre ver o pior naquele algo? O que é que nos faz perder a inteireza de ser diante de uma condição? Obviamente, há paternidades tóxicas, há maternidades tóxicas, obviamente, há a nossa necessidade de fazer de nós algo melhor do que fizeram de nós. Obviamente, há a necessidade, que a lei de sociedade, que a Leidinha muito bem nos lembra, das denúncias, mas também a nossa necessidade profunda de inteireza. A temática fala de honrar pai e mãe. Até que ponto eu consigo manter por disciplina o brilho do meu olhar no cerne da temática que me chama a vinculação de compreensão, a vinculação de sinergia, de afinidade espiritual. Porque talvez eu tenha perdido a oportunidade, dando a proporção maior do que necessitava às paternidades e maternidades tóxicas, por uma indisciplina de não conseguir me manter inteiro. Não está errado pensar, mas as mães tóxicas e os pais tóxicos, não está errado pensar, porque isso nos faz com que é falado do 70 vezes 7 em relação ao perdão, de fazer de nós algo melhor em relação àquilo que fizeram de nós, da exortação da piedade filial que os espíritos benfeitores, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: a benevolência, a tolerância e o perdão. A ninguém mais deve tanto quanto aos vossos pais, em função da vinculação de honra. Então nós honramos os nossos pais quando a gente consegue ser benevolente, olhar o que de melhor eles representaram para nós, porque nós chegamos aonde chegamos por aquilo que lhe foi melhor em relação às suas constituições emocionais. Se eles tiveram 310 problemas, 310 prejuízos morais na sua base de formação, nós só sobrevivemos por causa de uma ou duas coisas boas que eles tinham consigo em meio de 310 problemas. Foi só em função dessa uma ou duas coisas que nós tivemos. Então, a todos os outros problemas cabe a nossa necessidade de benevolência, indulgência, perdão das ofensas, e nos cabe a necessidade de profundo reconhecimento, e a ninguém mais, no lembro dos benfeitores, nós devemos esse exercício de aprofundamento da caridade moral que os nossos pais. Então, mas eles me ultrajaram, mas eles me violaram, mas eles me abandonaram. O brilho do meu olhar constitui o padrão vibratório que eu emano para a vida no orbe. Então, nós precisamos escolher aquilo que vai conter o brilho do nosso olhar, porque disso depende a nossa superação das ansiedades, a nossa inteireza de ser. A Neidinha nos lembra um ponto importantíssimo agora, que é a piedade filial que os benfeitores mencionam. Eles dizem que cuidar dos pais na velhice, olhar pelos pais na velhice, ter atenção, escutar, rir, cuidar, estar próximo dos pais na velhice, é também um exercício de fidelidade, de piedade filial, que está vinculado à benevolência, que caracteriza um dos preceitos do honrar pai e mãe. É a terceira fase. É a terceira fase. De honrar pai e mãe. Então, nós não conseguimos amadurecer enquanto espíritos se nós não honramos pai e mãe. E para honrar pai e mãe é preciso que nós nos reconciliemos com aquilo que a criança ferida grita de dentro de nós em relação aos nossos pais e às nossas mães. Porque a única palavra que importa para eles em relação a nós: gratidão. Gratidão. E começa pelo aspecto simples. Nós ainda ensinamos as nossas crianças a temer a Deus enquanto pai. Como é que eu vou ensinar uma criança a temer a Deus e me amar enquanto pai? Se a noção que ela tem é que um pai deve ser temido e não amado. A primeira vinculação que nós temos que ter, como eu disse, é de reorientação educacional mesmo.
nós ensinamos as crianças a terem medo de seus pais. O pai é sempre aquele que vai castigar, aquele que vai me punir por eu ter cometido alguma travessura, algum erro. E esse castigo sempre é muito vinculado a essa ideia de que, olha, se você não se comportar, eu vou chamar seu pai. Olha, seu pai, quando chegar em casa, vai saber o que você fez. E não é construída uma relação de confiança e de amor, mas de temeridade. E aí nós vinculamos a ideia de que o pai tem o direito natural de ser violento, porque o pai é para ser temido. Então, a relação que a gente sempre vai ter com essa noção de benevolência está, né, enviesada. Nós temos que mudar esse discurso. Não se justifica mais nós ainda estarmos ensinando a ideia de que Deus deve ser temido. O grande afastamento das crianças norte-americanas na década de 80, uma pesquisa demonstrou, foi que elas se afastaram. Hoje existe um grande número de ditos ateus nos Estados Unidos, advindos da década de 80, porque se descobriu que só se ensinava de que Deus era temor. Então elas tinham tanto medo de Deus que preferiram se afastar desse pai do que estar perto de alguém que você o tempo inteiro está com medo dele. Então, para eu não ter medo de Uyama, só tem um jeito. Eu vou para longe de Uyama. Então, se eu quero trazer essa criança para Deus, eu tenho que mudar meu discurso. A gente tem que parar de ensinar de que tudo é medo. Ou melhor, que deve ser temido. O amor só pode ser construído vinculação de depositar em nós amor. Mas eu queria te convidar às últimas palavras, meu irmão. Estamos chegando ao final. Elielzinho, como últimas palavras, eu quero falar da diferença entre compaixão e dó. Quando a gente olha com dó, a gente olha para o vazio do outro. A gente olha um morador em condição de rua e quando a gente sente dó dele, a gente olha para o vazio daquele ser, filho de Deus. Mas quando a gente olha com compaixão, a gente olha, mas é um filho de Deus. Mas é tão generoso, ele cuida de um cachorro, o cachorro não larga dele, se o cachorro não larga dele, ele dispensa um cuidado, uma atenção para com o cachorro. Olha como ele é alegre, como ele é leve, como tem uma boa frequência vibratória. Quando a gente olha com compaixão, a gente olha para o vazio do outro. A gente olha para o diferencial da alma, para o potencial, para o diferencial que há no outro. Então nós espíritas não temos o direito de olhar com dó, não temos o direito de olhar com ranço, com rancor, porque nós não temos o direito de olhar para o vazio de ninguém, porque ninguém é vazio. Absolutamente ninguém é vazio. Sobretudo os nossos pais, para os quais nós tanto devemos a encarnação, nós tanto devemos. Não há nada que nos constituiu enquanto o que somos, mais que a relação com os nossos pais. Nada, absolutamente nada. Então, os nossos pais, eles podem ser abraçados, quer queira onde estejam, se eles não estão mais encarnados, eles podem ser profundamente abraçados em uma oração contemplativa, de silêncio, de gratidão, de emanação, de um reconhecimento profundo e de um muito obrigado que sai emanado da alma, num profundo abraço de quem reconhece ser pequeno diante da capacidade de amar que ele teve e tem e nos cuidou, de onde eles estejam, desencarnados ou não, encarnados ou não. Então quem pode ligar para o seu pai agora, para sua mãe, liga e diz: papai, eu amo você, mamãe, eu te amo profundamente, obrigado, gratidão do fundo do coração pelo que tu representas na minha vida e só sou em função de tu ter sido para mim. E se ele não tiver encarnado, uma oração na direção desse profundo agradecimento, porque o exercício da gratidão nos cura e nos faz honrar aqueles dos quais tanto dependemos. Obrigado a todos pela presença, obrigado, Uyama, por ter vinculado para a gente. Faltam 27 segundos, só dá tempo de agradecer a Deus. E a espiritualidade que nos amparou. Que é a espiritualidade que nos amparou. Obrigado a presença de todos. Temos muito material para refletir, não só a nós mesmos, mas todos aqueles que nos deram a honra de sua presença. Que Jesus continue abençoando o lar e nos dando as possibilidades de ser humildes.